A Congregação Evangélica Luterana Emanuel de Blumenau apresenta Bom Dia com Jesus, trazendo-lhes uma mensagem da presença viva do Senhor Deus em nossa vida. Saudamos a todos na graça e na paz de Cristo e os convidamos para um momento de meditação na Palavra de Deus com o tema Os 5 Pilares da Reforma Protestante, tendo como base bíblica Filipenses 2, versículos 9 a 11. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Estamos na semana das comemorações da Reforma da Igreja Cristã, também designada como Reforma Luterana ou Reforma Protestante. Neste caso, o termo protestar refere-se a testemunhar a verdade que liberta e salva, e esta verdade é Jesus Cristo, Ele que é verdadeiro Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Depois do Pentecostes, a Reforma Protestante foi o mais importante movimento da Igreja. Foi o divisor de águas entre a Igreja que não tinha e que passou a ter a Bíblia como única fonte de norma e vida dos cristãos, e entre a Igreja que não tinha, mas passou a ter e crer em Jesus Cristo como único e suficiente mediador e salvador da humanidade. Não foi uma inovação ou revolução, mas um retorno ao cristianismo primitivo para a doutrina apostólica. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses em defesa da fé bíblica e verdadeira, deflagrando esse movimento que marcou um novo tempo na história da humanidade, tanto na vida religiosa quanto na vida secular. Com a Reforma Protestante, a Igreja redescobriu e passou a fundamentar sua vida, seu ensino e suas ações sobre 5 pilares. São os 5 solas, ou os 5 somentes. Primeiro, somente a Escritura. Lemos na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Martinho Lutero e os demais reformadores protestantes devolveram para a Escritura o seu lugar de plena supremacia. Não é a Igreja que está acima da Escritura, mas a Escritura está acima da Igreja. A Bíblia é a única autoridade e a única regra de fé e vida. Dela emana o que cremos e ela nos ensina o que fazemos. Nenhuma tradição, por mais antiga que seja, pode igualar-se às Escrituras. A Bíblia é a única revelação confiável porque é a única revelação que vem do próprio Criador e não de criaturas. Conforme segunda carta de Pedro 1, versículos 20 e 21. Nenhuma denominação religiosa cristã pode estabelecer dogmas fora das Escrituras. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Ela não pode falhar. Ela é atual e relevante para o ser humano em todos os tempos. Ela é eterna, ela é de Deus. Segundo pilar, somente a fé. Lemos em Romanos 1,17. O justo viverá por fé. A salvação não é alcançada pelas obras. A salvação é recebida pela fé somente. Pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. A salvação não é conquistada pelas obras, mas recebida pela fé. Não é fruto do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós e faz em nós. A fé é a causa instrumental da salvação. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. A fé, portanto, é como a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Somos justificados pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé.
Somos salvos pela fé e capacitados para as boas obras, conforme Efésios 2:10. As obras não são a causa da nossa salvação, mas a sua evidência, os seus frutos. Terceiro pilar, somente a graça. Lemos em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, é um dom imerecido. Merecíamos o juízo e Deus nos oferece seu gracioso perdão. Merecíamos condenação e Deus nos dá a salvação. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos dele, conforme Romanos 5, versículos 8 e 10. Deus inclinou para nós o seu coração quando não o buscávamos. Nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele planejou, realizou e consumou a nossa salvação por meio de Cristo. Tudo provém de Deus. Tudo o que somos e temos é por sua graça. A sua misericórdia se renova a cada manhã e nos sustenta em todas as nossas necessidades materiais e espirituais, conforme Lamentações 3, versículos 22 e 23. Quarto pilar, somente Cristo. Lemos em Atos 4, versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A centralidade de Cristo é eloquente em toda a Bíblia. Cristo é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a porta do céu. Ele é o novo e vivo caminho para Deus. Fora dele não há salvação. Ele, sendo Deus, tornou-se carne. Sendo o Rei da Glória, tornou-se servo. Sendo Santíssimo, tornou-se pecado. Ele tomou o nosso lugar como nosso substituto e fiador e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Só por meio dele podemos ser reconciliados com Deus. Só nele temos a vida eterna. Quinto pilar, somente a glória. No início desta meditação, citamos o texto bíblico de Filipenses 2, versículos 9 a 11. E constatamos que somente a Deus devemos a glória, o louvor e a honra por todo o sempre. Só o Senhor é Deus. Ele é e subsiste em três pessoas da mesma essência e substância: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é glorioso em si mesmo, mas criou-nos e salvou-nos para o louvor de sua glória. Nenhum outro propósito, por mais elevado que seja, pode dar significado para a nossa vida. Fomos criados por Ele e nossa alma só encontrará descanso quando vivemos para o louvor de sua glória. Desde o nosso batismo e a nossa conversão para Cristo, Deus operou uma maravilhosa reforma em nossa vida. E pela ação do seu Santo Espírito, por meio da sua palavra, com as suas mensagens de lei e evangelho, o Senhor Deus continua operando a reforma e a transformação que nos capacita e nos move a glorificar o seu santo nome com tudo que somos, temos e fazemos. O resultado dos 4 primeiros pilares, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça e somente Cristo, sim, o resultado é que tudo é dedicado para a honra e glória da Santíssima Trindade, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é feito por Ele para que a glória seja toda e somente dele. Por isso, com fé e devoção, conversemos com Deus em oração. Ó Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela reforma da Tua Santa Igreja, que resgatou estes 5 pilares na sua vida, no seu ensino e nas suas ações. Obrigado pelos reformadores do passado, obrigado pelos reformadores do presente, ou seja, por todos aqueles que, com o Teu auxílio e a Tua orientação, pregam, ensinam e inspiram vidas a desfrutar e compartilhar a Tua graça maravilhosa.
que é Cristo para o tempo e Cristo para a eternidade. Dá-nos o teu perdão, a tua paz e renova em nós a alegria de viver e anunciar o Cristo que é por todos e para todos. Em nome de Jesus, oramos com súplica e ação de graças. Ele que é um só Deus contigo, ó Pai, e com o teu Santo Espírito, honra, glória e louvor ao teu santo nome por todo o sempre. Amém. Tenham todos um abençoado e feliz dia com a presença graciosa e protetora do Senhor, o nosso Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amigo e amiga, se precisar de informações, aconselhamento pastoral ou quiser pedir por orações, pode solicitar pelo WhatsApp 47 991 43 83 61. Seja Deus gracioso.
Até aqui nos ajudou o Senhor. Para o seu conforto e segurança espiritual, você acompanhou Bom Dia com Jesus, pois com ele o seu caminho é luz.